sejam bem-vindos ao nosso 26º programa CRM Piauí Podcast. Hoje nós vamos debater um tema, digamos assim, sui generis, um pouco novo na medicina tradicional, que é a oncogenética na prática clínica. No Brasil e no mundo, hoje as neoplasias malignas são consideradas verdadeiras fontes devastadoras à saúde do paciente e de nós, indivíduos humanos, como um todo. Daí a necessidade de ampliar um pouco esses horizontes e estudar mais o papel da genética no desenvolvimento das neoplasias malignas. E para tal, nós teremos aqui no nosso estúdio duas convidadas, duas oncologistas clínicas. Eu gostaria de agradecer a presença de ambas e gostaria que ambas se apresentassem. Por favor, doutora Cristiane. Eu sou Cristiane Napoleão, oncologista há 25 anos e atualmente há 10 anos eu trabalho com a área de atuação em oncogenética, mais específica voltado para a predisposição hereditária, com foco no aconselhamento genético. Por favor, doutora Alana. Bom, meu nome é Alana Morafé, eu também sou médica oncologista clínica e eu tenho pós-graduação em nutrologia oncológica, então essa também é uma área de atuação. Perfeito. Eu queria, para a gente iniciar o nosso programa, como foi que surgiu a oncogenética no Brasil, doutora Cristiane? A oncogenética, ela surgiu da observação que cerca de 5 a 10% dos tumores, eles estão relacionados à predisposição hereditária, ou seja, a uma alteração, a mutação em um gene específico que acaba passando de pai para filho entre as gerações. E isso começou a ser observado, olhando o histórico familiar de muitos pacientes, onde se observava a presença de vários parentes de primeiro ou segundo grau com o mesmo tipo de tumor, ou alguns tumores que não iguais, mas porém interrelacionados dentro de um grupamento familiar. Isso levou a pesquisas, E nesse meio tempo, a maior dificuldade era realmente identificar essas pesquisas, levava muito tempo, a avaliação desses genes, e há mais ou menos 10 a 15 anos, isso ficou sendo mais prático, mais fácil, com o desenvolvimento de novas tecnologias para avaliar essas alterações genéticas, e o surgimento da pesquisa em NGS, que é a nova geração, onde você pode avaliar vários genes ao mesmo tempo dentro de um mesmo teste. Perfeito. E assim, isso se aplicaria para todos os tumores de um modo geral? Quais seriam os principais grupos de neoplasias malignas que a gente poderia se utilizar da oncogenética como um fator primordial para avaliar a doença, avaliar os familiares, seguir esse paciente? Que outras especialidades teriam intrinsecamente alguma relação direta com a oncogenética? A gente tem vários padrões, de apresentação em síndromes neoplásicas, em síndromes hereditárias. Dentre eles, os tumores mais comuns que a gente tem já embasado alterações dos genes, bem como condutas, terapêuticas ou alteração ou indicações de rastreio diferenciado, são tumores de mama, ovário, próstata, intestino, pâncreas, são os principais, mas endométrio também relacionado. A gente não pode excluir nenhum tumor, porque existem, por exemplo, síndrome como a de Li-Fraumeni, em que todo tipo de tumor pode estar presente dentro dela se tiver alteração do gene P53. Então, eu não posso dizer que existe um grupamento de tumores, eu posso dizer que, dentre todos os tumores, 90% deles são de origem esporádica, mas 5 a 10%, em especial, tem algo que aumenta o risco e aumenta essa predisposição hereditária. Perfeito. E você, como nutróloga e oncologista clínica, deve ter o fator epigenético aí contribuindo para o surgimento dessas neoplasias, mesmo que de natureza hereditárias. Que outros fatores, não necessariamente hereditários, estariam relacionados diretamente ao surgimento dessas neoplasias? E de que maneira o nutrólogo pode intervir, pode ajudar? Bom, então, como a doutora Cristiane falou, a gente tem aí que um percentual menor de tumores, eles estão relacionados à hereditariedade. A maior parte dos tumores, eles são dito esporádicos, E aí é muito interessante quando a gente fala sobre epigenética, até a gente tentar desmistificar um pouco, porque, infelizmente, esse conceito de epigenética muitas vezes é mal interpretado nas redes sociais, por coaches, como se fosse assim, tudo aquilo que a gente faz é capaz de mudar o nosso código genético, e isso não é uma verdade. Então, quando a gente pensa ali de gêmeos idênticos, eles têm o mesmo material genético, mas não necessariamente a expressão gênica vai ser igual. E é aí que entra a epigenética e o poder dos fatores modificáveis, que é onde a nutrologia
como especialidade preventiva, acaba atuando. Então, especificamente falando de uma paciente que tenha mutações hereditárias, então uma paciente que tem uma predisposição aumentada para ter câncer de mama e ovário por conta de uma mutação no gene BRCA1 ou BRCA2. A gente sabe que essa paciente, ela continua tendo essa alteração. Então, ela precisa ter todo o cuidado que a oncogenética já consegue oferecer em relação à prevenção, rastreamento, cuidado especial, cascata familiar. Mas a relação da alimentação, a carcinogênese da alimentação, ela entra como um cuidado adicional. Então, eu consigo fazer com que ele module o risco. Não vai impedir o risco, mas ele atua como modulador do risco. Então, e além então disso, você vai atuar em simbiose com o oncogeneticista. 100%. E vale, só um adendo, né? Vale lembrar que o fato de você ter uma mutação não significa que você vai desenvolver o câncer. Perfeito. Né? Existem famílias, gerações que têm uma lacuna, ou seja, a gente sabe que tem uma predisposição hereditária, tem um gene, uma mutação em um gene já identificado, mapeado, né? mas aquela geração, ela não apresentou a doença, né? Não expressou o fenótipo. Então, a expressão do fenótipo é variável com a idade, porque esse risco ele aumenta ao longo da idade, e é variável também com o ambiente que aquela família coexiste. Então, eu posso ter várias pessoas na família mutadas que tiveram a expressão, ou seja, desenvolveram o tumor, e outras que não tiveram e nunca vão desenvolver. E a epigenética entra nisso. A explicação seria Exatamente. essa, né? A justificativa, o papel seria aí o papel crucial. Então, explica pra gente, Alana, a epigenética. Bom, então, a epigenética, o próprio nome, né, é o que está sobre o gene. Então, é a expressão gênica. Então, não necessariamente aquelas palavrinhas ali, que é o que vem no nosso gene, eles vão ter todas as proteínas expressadas. O câncer ele é uma doença multifatorial, como a própria doutora já explicou. Então, eu tentar modular o microambiente. Então, falando mais especificamente, a gente sabe que tem alguns tumores, pelo menos 13, que estão associados ali à obesidade. E quando a gente fala de obesidade, a ideia não é falar apenas do peso. A ideia é falar daquele microambiente que tem ali. Então, eu tenho aumento da inflamação, aumento da resistência insulínica. E tudo isso faz com que seja mais propício de vir a desenvolver um tumor. Pensando cada vez mais, a gente estava até comentando um pouquinho aqui nos bastidores, que cada vez mais a oncologia de precisão tem falado muito sobre novos tratamentos, que isso tem feito com que os nossos pacientes vivam mais e vivam melhor. Sim. E que é extremamente importante que a gente consiga atuar nessa parte da epigenética também para o paciente já com diagnóstico. Então atua não só na prevenção, assim como no tratamento. Exato. E na condução ao longo da sobrevida média dos pacientes oncológicos. Então, um paciente, por exemplo, que a gente consegue melhorar essa parte metabólica, e os últimos estudos têm falado muito sobre a quantidade de massa muscular. A massa muscular ela está intrinsecamente relacionada à toxicidade da quimioterapia, por exemplo. Então, quando a gente consegue melhorar a massa muscular dos pacientes, a gente consegue fazer com que esses pacientes suportem melhor o tratamento, com menos efeitos colaterais, às vezes fazendo com que ele consiga concluir aquele tratamento que está proposto. Isso aplicaria-se para a terapia convencional e, inclusive, para a terapia gênica? Sim? Sim. Você aplicaria para qualquer modalidade de terapêutica utilizada hoje nos tumores, de modo geral? A gente tem alguns estudos maiores, então, por exemplo, agora na ASCA foi falado de um sobre a relação da diminuição da neuropatia periférica, que é um efeito colateral indesejado de algumas quimioterapias, para pacientes que têm sarcopenia. A gente vive um momento muito ímpar na medicina aí com os análogos do GLP-1, em que cada vez a gente consegue ter um número maior de pessoas dentro do peso, mas é importante a gente ressaltar que peso não necessariamente é saúde. E os análogos do GLP-1, eles têm sido vistos como coadjuvantes, inclusive nessa questão hormonal. Então, a gente ainda não tem nada conclusivo, os estudos por hora são observacionais, mas aparentemente ele consegue modular esse sistema próprio nosso, né, para fazer com que os pacientes consigam responder melhor aos tratamentos. Perfeito. E em que situações estaria indicado o rastreio com o oncogeneticista?
Então, existem uns red flags que a gente chama, né, que são situações que devem ser sempre lembradas pelo médico de qualquer outra especialidade, porque é lá, geralmente, a porta de entrada desses pacientes, né, mesmo pacientes que não tenham câncer, não estejam relacionados à oncologia. Sim. A gente vê o foco muito no paciente oncológico, mas muitas vezes a gente acaba pegando algumas famílias que sequer tiveram câncer, mas que têm um histórico sugestivo que chama atenção. Então, câncer em idade jovem, né? A gente sabe que o câncer esporádico, ele aumenta com a idade, né? A incidência, o risco. Então, câncer em idade jovem, mulheres que têm câncer de mama abaixo de 50 anos, homens que têm câncer de próstata abaixo de 55 anos, câncer de intestino abaixo de 45, isso já deve acender uma luz, né, para que esse paciente precisa, talvez, de uma avaliação oncogenética. Mas existe, por exemplo, o câncer de ovário. Independente da idade, hoje, né, nas recomendações do NCCN, você teve câncer de ovário do subtipo seroso, né, que é o mais frequente, o mais frequente, você tem indicação de fazer uma avaliação genética, porque cerca de 15 a 20% dos cânceres de ovário vão ter um padrão de herança genética herdada, né? E, então, nesse caso, idade é um fator importante. Perfeito. Múltiplos tumores no mesmo paciente. O paciente teve um câncer de mama, mas tem um histórico passado de um câncer de ovário. Ou um paciente que está com câncer... Aí independe da idade. Independe da idade. São outra condição. Ele teve um câncer de próstata recente, mas tem um histórico de um melanoma anterior. Perfeito. Teve um câncer de endométrio e depois desenvolveu um câncer retal. São tumores interrelacionados dentro de síndromes herdadas. Então, deve chamar atenção. Tumores bilaterais, paciente que teve câncer de mama bilateral, pode ser ao mesmo tempo ou subsequente. Tumor renal bilateral, perfeito, deve acender a luz. Tumores em situações de sexo não comum, câncer de mama em homem. Sim. 1% só dos cânceres de mama ocorrem em homens. Verdade. E se acontecer, deve chamar atenção. Tá, e nesses casos, o clínico, o ginecologista, qualquer que seja a especialidade, ele deve encaminhar. Então, esse paciente que preenche esses pré-requisitos, ele deve encaminhar para o oncogeneticista, no caso. E que testes o oncogeneticista vai avaliar? De que maneira o oncogeneticista vai avaliar esse paciente que preenche esses critérios recomendados de rastreio? Então, a gente trabalha dentro da oncogenética com o aconselhamento genético, que ele é o pré-teste e o pós-teste. Qual a importância, né, de você não só pedir um teste de cara, né? Eu vou pedir o teste aqui. Qualquer médico pode solicitar um teste genético hoje. Antigamente isso era restrito aos geneticistas, depois se ampliou para o oncologista que tinha a sub-área de atuação e hoje qualquer um pode solicitar, tá? Mas é importante que nessa suspeita que seja encaminhado para um oncogeneticista, porque dentro do aconselhamento pré-teste a gente vai fazer um estudo ampliado de todo o histórico. Que a gente vê é que quando a gente pergunta para o paciente em consulta várias questões sobre a família, ele não sabe. Então, na minha prática clínica hoje, eu desenvolvi um questionário onde eu entrego antes mesmo dele vir à minha consulta e peço para que ele entre em contato com os familiares para colher dados, porque é muito importante saber que tumor foi, com que idade aconteceu, né? Às vezes até informações histológicas quando é de um parente muito próximo, como uma irmã, uma mãe. É importante que a gente saiba. E mesmo com o questionário, a gente observa na prática clínica que eles chegam e a gente faz algumas perguntas que estão lá no questionário, mas que não foram respondidas porque ele não lembra, ou então ele relaciona só certos tipos de câncer à hereditariedade, quando outros passam despercebido, né? Ou ele não sabe informações precisas de quando ocorreu aquele câncer. A gente consegue, além do que está lá no questionário, colher outras informações. E é importante explicar para ele o que é que pode vir no teste genético, como é um teste genético, qual o objetivo dele, para que não assuste com alguns resultados que estão lá. Esses testes genéticos hoje no Brasil, eles são autorizados pelo SUS ou só é possível fazer na iniciativa privada? Não. Hoje a gente não tem essa autorização pelo SUS, mas a gente tem um decreto recente, onde eles vão ser incorporados, pelo menos BRCA1 e BRCA2, o INGS, e tem aí 180 dias para realmente regularizar como que isso vai ser feito na prática. Mas até agora são testes feitos pelo privado, né, ou particular, ou pelo convênio. A ANS já tem uma resolução de liberação em determinados casos, ainda tem uma restrição quanto a painel, porque quando a gente for discutir um pouco mais à frente, talvez a gente vá
ver a importância de não fazer gene a gene, porque o painel, ele amplifica, e o aconselhamento genético é para isso, ver como que aquele histórico familiar se comporta, quais são os cânceres envolvidos, para ver que tipo de genes eu preciso avaliar. E às vezes existem painéis que são gerais, de 180 genes, são painéis mais caros, 140, 180. E existem outros painéis que são focados para câncer de intestino e endométrio, outros para câncer de mama, ovário e próstata, que são nichos de síndromes hereditárias. Então, a importância no aconselhamento inicial, de você fazer o aconselhamento pré-teste, é primeiro mapear, né, através do histórico, através da construção do heredograma, entender qual é o risco daquela família, daquele paciente, da sua família, e aí fazer testes direcionais, né, para vários tipos de genes ou em conglomerado, e aí e fazer com que o paciente entenda a importância daquele teste e do que pode advir dali. E uma vez com o teste feito, é um teste simples, é um teste na saliva ou no sangue, né? E uma vez com esse teste feito, o resultado dele, se positivo, se negativo, ou se uma VUS, que é uma situação onde a gente não tem condutas ainda bem estabelecidas, fazer a orientação para o paciente de exames de rastreio, de cirurgias redutoras de risco, e, além disso, orientar para ele a importância que os familiares tenham acesso também ao oncogeneticista, né, e que eles rastreiem quando eles têm uma mutação encontrada. Perfeito. Além da saliva e do sangue, também é possível fazer material emblocado em parafina? Por exemplo, um paciente que já teve um tumor há 10 anos, um câncer de endométrio, e agora desenvolve um câncer de mama. Então eu posso fazer o teste na amostra, eu devo fazer o teste na amostra anterior para estudá-la ou não? Seguinte, a amostra, o teste na amostra do câncer, ele não confirma se aquele padrão é hereditário ou somático. Perfeito. Então, ele é importante sim, pode ser feito, ele deve ser feito em algumas situações específicas também, porque você vai poder achar uma mutação somática ali que vai te ajudar no tratamento, que vai te orientar no tratamento. Mas ele não exclui você fazer o genético, o herdado, né? Onde eu vou... Porque o que é herdado, ele está presente em todas as células do organismo, naquela mutação. E o que é somático, ele só está naquela célula do câncer específico. Perfeito. Então, se eu faço um teste herdado e ele é negativo, eu não posso excluir que aquele tumor tinha alterações que são alvo dirigidas hoje para tratamentos. Então, é o ideal você ter os dois. O câncer de próstata é um exemplo, né? 25% dos casos eu tenho alterações somáticas que não são encontradas se eu fizer um teste germinativo no sangue ou na saliva. Perfeito. E aí, mapeando esse paciente, eu mando para o nutrólogo. De que maneira o nutrólogo vai poder me ajudar diante de um resultado positivo de um teste vindo do oncogeneticista? Bom, então a primeira coisa é que realmente, como a gente falou antes, precisa ser um acompanhamento conjunto. De maneira alguma, mesmo que essa pessoa ela consiga ter os melhores hábitos possíveis, ela pode abandonar as orientações ali da ciência de rastreamento, de cirurgias redutoras de risco. E mais do que isso, a oncogenética hoje na prática consegue fazer com que a gente faça tratamentos específicos. Então, hoje a gente já tem, por exemplo, para as mutações de BRCA, para mama e ovário, alguns tratamentos que a gente consegue atuar como oncologista exatamente naquela mutação. Precisão. Precisão. É como se a gente tivesse vencido a barreira do órgão. A gente consegue identificar a mutação e, a partir daquela mutação, ser mais assertivo. Então, isso é o primordial, isso é o principal. Junto disso, a gente entra com um tratamento adjuvante. E aí, a nutrologia, a gente fala da alimentação, mas é importante falar um pouquinho sobre prevenção no geral. Aquilo que a gente fala de hábitos angulares, o que é isso? Então, muitas vezes, quando a gente recomenda ali para o nosso paciente que ele melhore a massa muscular dele, porque isso pode ter algum fator preditivo na resposta dele ao tratamento, a gente recomenda não apenas uma alimentação saudável, mas a prática de exercícios físicos. E aí, falando de maneira bem simples, assim, até para entenderem o que é um hábito angular, muitas vezes o paciente começa a fazer exercício físico, isso acaba fazendo com que ele tenha mais disposição, ele entende que se por um acaso ele começar a ter mais disposição, vai ser melhor se ele se alimentar melhor, se ele dormir melhor, se ele abandonar o hábito, por exemplo, da ingesta de álcool, que é extremamente relacionada também com o surgimento de outros tipos de tumores. Então, a nutrologia atua muito nessa parte preventiva e adjuvante.
Assim, mais do que isso, né, é sempre importante ressaltar que é um cuidado integral. A gente sabe que a oncologia é uma especialidade diversa, em que a gente tem muitos especialistas que juntos, todos, fazemos o cuidado integral do paciente oncológico. Para tratar um paciente, às vezes a gente precisa de muitos especialistas, do cirurgião para diagnosticar, às vezes do clínico geral para chegar lá, para conseguir ver com brevidade isso, do patologista para dar para a gente as melhores informações, e realmente a gente acaba atuando em conjunto com toda a equipe, tentando entender o que se aplica naquele momento. Aí na prática hoje, embora seja um teste que possa ser solicitado por qualquer médico, na prática isso está acontecendo no Brasil, digamos, enquanto medicina, já é uma realidade que os colegas que atendam, quaisquer que sejam as especialidades, eles tenham tido o hábito de mapear esse paciente, ver se ele teve um tumor sincrônico, um tumor metacrônico, se teve uma história familiar em paciente jovem, e aí ele está atento à possibilidade de, feito esse, digamos assim, mapeamento, encaminhar para o oncogeneticista? Isso já está acontecendo, Isso tem sido uma realidade, talvez não nas especialidades mais distantes, né? Mas, por exemplo, mastologista, ginecologista, que consegue, né, compartilhar desse conhecimento, ele já está com um olhar diferenciado. Sim. Às vezes, como eu falo, esbarra um pouco na dificuldade da coleta de dados, porque quando você pergunta, muitas vezes a pergunta não é a ideal. Você pergunta, tem casos de câncer na sua família? É uma pergunta genérica. Sim. Muitas vezes o paciente tende a relacionar com aquele tipo de câncer. E o médico tem que ter o jogo de cintura para dizer qualquer tipo de câncer, porque no raciocínio vai importar isso. Talvez para aquele que não trabalha diretamente com a área, ele não consiga ter essa percepção. Mas a gente vê que isso está mudando, né? Difundindo a informação de que a oncologia de precisão hoje é uma realidade, né? Os inibidores da PARP, por exemplo, que são medicamentos alvo dirigido para os portadores de mutação de BRCA. E aí a gente engloba tanto o BRCA somático, que é aquele que eu encontrei, a mutação que eu encontrei lá no bloco de parafina do tumor, como também o que eu encontrei na saliva, que é o herdado. Então, essas informações, elas estão alcançando mais, né? E trazendo a oncologia para dentro, por exemplo, do âmbito universitário, eu tenho uma aula só disso, onde eu coloco esses red flags que você precisa memorizar para lembrar da possibilidade da doença herdada, né, através do risco do câncer. Eu tenho trazido muito isso para a comunidade, né, do estudante, para crescer neles essa informação e para crescer essa curiosidade, né, de investigar a família e de, mesmo que não tenha nada familiar, como por exemplo no câncer de ovário, né, ao se deparar com um diagnóstico desse, já lembrar de encaminhar. Um câncer de próstata metastático, por exemplo. Hoje já é uma indicação básica, o câncer de próstata metastático, ao diagnóstico você encaminhar direto ao oncogeneticista. Então, lembrar dessas questões, não só daquela família que brilha os olhos porque tem vários casos, porque o paciente citou, porque você perguntou, né? Mas eu acho que ainda não é uma realidade difundida em todas as subespecialidades. Acho que mais naquelas que acabam trabalhando ali um pouco com câncer e que tem mais perto essa informação. Mas eu acho que já pode, sim, ser algo que mudou. Eu acho que essa visão mudou. E aí eu fico me perguntando, um oncogeneticista, um colega médico pede um exame, rastreia o paciente e solicita um exame e eu estou com o resultado em mãos e eu levo para vocês enquanto oncogeneticista. E aí o que você faz? Então, depende do resultado, né? Quando você pega um teste genético, existem 3 resultados possíveis. São 5, na realidade, mas de forma simplificada. A gente tem o teste positivo, que é quando você encontra uma mutação chamada patogênica. Perfeito. A gente tem o teste negativo, quando não encontrou nenhuma mutação naquele teste. E a gente tem um resultado que é uma zona nebulosa, chama de VUS, que é variante de significado incerto. Perfeito. Então, e não se sabe até o momento do que se trata. A VUS é porque ou ela não foi estudada o suficiente, ou aquela mutação não apareceu com a frequência suficiente, porque é uma prática recente, né, de alguns anos. Então, os bancos de dados eles estão sendo alimentados quanto à presença dessas mutações e a relação delas com o fenótipo, que é a expressão da doença. Então, o achado da VUS nos orienta unicamente a dizer, retorne em humano, para que a gente veja se a classificação mudou. A mutação está lá. Perfeito. Ela não muda.
né? Tem que conscientizar o paciente sobre isso. E no caso de uma mutação positiva, um teste positivo, a gente vai orientar toda a forma de rastreio, porque é diferente da população em geral, a depender do tipo de mutação. Existem mutações que não têm ainda uma orientação clara e sacramentada, né, que são mutações de baixa penetrância, que ainda estão sendo estudadas e são mais raras. Mas, por exemplo, um BRCA1, um BRCA2, uma mutação bastante difundida para câncer de mama, câncer de ovário, câncer de próstata, a gente já tem estratégias bem definidas, né, de rastreio e também de cirurgias redutoras de risco. Por exemplo, a mastectomia profilática bilateral. Aí vai depender, a paciente tem a doença ou não, é apenas uma portadora. Sendo uma portadora, tem indicação de cirurgias profiláticas, seja a mastectomia profilática bilateral, que ela reduz esse risco em cerca de 90% a 95% da paciente ter o câncer de mama no futuro, e também a salpingo-oophorectomia bilateral, que é uma cirurgia que ela protege tanto do risco do câncer de ovário, né, reduz mais de 90%, que é uma neoplasia que a gente não consegue rastrear, né, infelizmente, não como o câncer de mama, que a gente consegue fazer o rastreio e diagnosticar precocemente, o câncer de ovário não, quando ele vai ser diagnosticado, mesmo fazendo exames de rotina, como CA125, ultrassom de abdômen, de forma periódica, a maioria dos casos são diagnosticados em estádios mais avançados. Então, é uma cirurgia de extrema importância para quem tem a mutação BRCA1 e BRCA2, porque ela reduz esse risco no câncer de ovário e reduz em mais de 60% o risco do câncer de mama. Então, ela é completa, né? Eu digo que se você tiver que escolher qual vai fazer primeiro, se você estiver na idade, a salpingo-oophorectomia talvez seria a primeira opção, porque ela vai proteger contra um câncer que não é rastreável, que é o câncer de ovário, que a gente não consegue, com os métodos atuais, diagnosticar precocemente, e a mama, sim, eu consigo. Muito mais fácil. E ela vai proteger contra 2 tumores, né? Uma proteção bem efetiva, com redução, inclusive, de mortalidade importante. E enquanto a mastectomia profilática, ela protege de você ter, mas os trabalhos que mostram redução da mortalidade são ainda trabalhos observacionais. Mas é também uma cirurgia efetiva, né? Em mama eu consigo efetivar um rastreio mais eficiente, alternando a mamografia com a ressonância e começando numa idade bem precoce. A ressonância de mama, ela deve começar no portador de uma mutação de BRCA aos 25 anos, né? E a mamografia cedo, né? Aos 30. E você deve intercalar, ou seja, a cada 6 meses você faz uma delas. Elas são feitas anualmente, mas acaba que você faz uma mamografia aqui, 6 meses depois uma ressonância, 6 meses depois uma nova mamografia. Então, o rastreio é diferente. Esse paciente que teve um teste positivo, ele vai ter que ser visto como um global, né? Uma abordagem como uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, inclusive, porque eu fico imaginando você receber o resultado de um teste desse. Apenas com história familiar, uma paciente de 30 anos, saudável, sem queixas, que faz atividade física, cuida-se, não tem sarcopenia, ela precisa ir para o psicólogo também, né? Para o nutrólogo, com certeza. Eu acho assim, retomando um pouco a pergunta, acho que a partir do momento que a oncogenética ela mudou a realidade do tratamento, todos nós que cuidamos do paciente oncológico temos que estar atentos a isso. Sim. Mas a verdade é que o segmento com o oncogeneticista faz muita diferença, especialmente nessa questão do segmento. Porque pensa que existem muitas questões éticas e legais também. Sim. Então, na prática, uma paciente de 45 anos que descobriu uma mutação para BRCA, ela pode ter uma filha de 15, de 12. Sim. Então, essa paciente ela precisa ser seguida. E se essa paciente, por exemplo, abre o quadro ali aos 45 anos com uma doença já metastática, existem algumas questões éticas relacionadas ao sigilo do paciente. Essa é uma informação que pode mudar a realidade de toda uma família. Então, realmente, o segmento com o oncogeneticista é uma maneira de garantir que essa informação chegue onde tem que chegar para mudar a vida. Quando a gente fala em cirurgia redutora de risco, a gente está falando disso, de um paciente que tem alto risco de desenvolver um tipo de tumor e que com essas terapias a gente consegue fazer com que a história natural daquela doença seja modificada. E aí outra coisa que, assim, não tem como a gente falar em oncologia, é um tema importante, é muito diferente, né? Muito diverso. Sim. O acesso. O acesso é uma questão muito importante para a gente, infelizmente. Então, se a gente pega os guidelines, a ciência ela está dizendo, em alguns guidelines tem assim, toda mulher menor que 50 anos de câncer de mama precisa ser testada.
Essa não é uma cobertura Isso que a não é gente uma consegue. realidade, Essa né? não é uma realidade. Inclusive, já existem alguns países que fazem a testagem, que orientam a testagem para todo paciente, por exemplo, que é judeu, Ashkenazi, que é uma É uma etnia que tem um risco aumentado para uma mutação específica. No Brasil, a gente está bem distante disso. Mas é importante também a gente falar que muitos desses testes genéticos estão bem mais em conta do que eles estavam anteriormente. Perfeito. Então, claro que nesses painéis maiores ainda não, mas quando o oncogeneticista, quando a gente consegue fazer ali um heredograma que consegue definir melhor qual tipo de mutação, que é possível fazer um teste menor, é possível fazer com que esse teste seja mais acessível do ponto de vista de viável, né? Na prática clínica. Então, a gente passou aí talvez de R$10.000 para R$1.500. E que com muitos planos e locais que conseguem parcelar isso muitas vezes. E com a vantagem de que, por exemplo, algumas vezes, quando dá positivo, ainda é possível testar os familiares dentro daquela questão. Dentro do que ela falou, vale ressaltar que hoje não faz sentido, né, a não ser na testagem cascata. O que é a testagem cascata? Eu detectei uma familiar com uma mutação BRCA1. Então, todos os parentes de primeiro e de segundo grau devem ser testados para aquela mutação. Porque a forma de distribuição, né, da herança mendeliana é 50% de chance dos filhos daquela paciente terem a mutação. Então, eles devem testar aquela mutação específica. E hoje os laboratórios, se você pagou por um teste, né, seja um painel, e detectou uma mutação específica, eles fazem o teste em cascata para 4 ou 5, a depender do laboratório, de forma gratuita. Tá incluso já? Está incluso, mas só para aquele gene, né? Para aquela mutação específica. O que você não pode excluir que aquela paciente tenha outros, mas assim, isso é uma coisa de acesso. Se você tem o acesso, você faz um painel ampliado. Se você não tem, você tem a prerrogativa de receber, né? Você já sabe que você tem 50% de chance de ter aquela mutação. Então, você testa aquela mutação específica. Até porque também você tem que lembrar que você tem o lado, se você herdou da sua mãe, você tem o lado paterno. Então, não exclui. Então, hoje, a diferença de um teste específico para um painel, digamos assim, não um painel amplo de 140 genes, mas um painel direcionado para algumas síndromes, é muito pouca, sabe, Alana? Então, não vale a pena você fazer testagens específicas, se você não tem já algum caso na família sabido daquela mutação específica, porque você acaba deixando passar algumas mutações de média penetrância, mas que são importantes no risco, e a diferença de preço não é tão grande. E aí, antigamente, quando não tinha esses painéis, você testava um gene, aí você depois deu negativo, aí você testava outro. E isso também impacta no psicológico, porque cada vez que o paciente vai fazer uma testagem dessa, o resultado, a possibilidade de um resultado positivo é algo estressante, né? E voltando para o gancho que você perguntou da necessidade do psicólogo, o paciente, por mais que a gente prepare ele no aconselhamento pré-teste, ele nunca está preparado para um resultado positivo. Eu acredito. E como a Alana falou, isso vai impactar nele, né? E também em toda uma família. Aí ele vai, eu tenho uma filha de 2 anos, eu quero testar. Então começa, né? Que idade eu posso testar? Então o ideal é você testar a partir dos 18 anos, exceto quando a mutação é do TP53, onde os cânceres se desenvolvem na infância. Mais precocemente. Né? E, por exemplo, também mutações do APC, lá no intestino, na síndrome de polipose familiar. São situações em que acontecem antes dos 18 anos. E essa testagem, ela deve ser voluntária. Você não pode obrigar nenhum familiar a testar. Ou testar sem a anuência dele. Ainda que eu tenha todos esses critérios de rastreio para definir que teste eu vou fazer. É importante que o paciente ele veja a possibilidade, quando ele recebe um teste positivo, veja a possibilidade não de uma sentença, mas dele ser protagonista, né? Dele conseguir, através de várias opções que você tem hoje, tanto de rastreio como cirurgias redutoras de risco, medicamentos, dele utilizar aquilo a seu favor. Porque já que o risco é tão alto e eu conseguir, né, enxergar esse risco antes, é importante para mim, né, ter aquela informação para que eu consiga atuar de forma preventiva. Então, eu tento muito trabalhar isso, tanto no pré, né, aconselhamento pré, quanto no pós, quando vem um resultado positivo. Eu acho que isso é de extrema importância,
que o paciente ele pegue para si esse protagonismo. A gente vê que muitos vêm assustados, né? E relutam às vezes em fazer aquele teste, porque e aí se o teste der positivo, o que é que eu vou fazer com essa informação? Ela vai me martelar a cabeça a vida toda. Tá, e um teste negativo, qual é o impacto disso no paciente? Eu fiz um painel geral de 140 genes e deu negativo. Eu fico tranquila? Não. E não precisa... O teste negativo, ele apenas afasta os 5 a 10% dos casos relacionados à hereditariedade. Todos os 90%... Os demais eu tenho que mandar são para esporádicos, aí eu preciso contar com a Alana, né, entender esses fatores modificáveis. Bom, perfeito. Né? Explica então, diante de um teste negativo, isso não me deixa tranquila, né? Eu tenho que procurar o nutrólogo, eu tenho que procurar um aconselhamento. Eu tenho que continuar no aconselhamento genético ou não? Se eu tenho história familiar. Se você não teve câncer, você foi lá, você... É alguém que está buscando. É parente, rastreou. Né, rastreou e foi negativo, você não precisa mais voltar no oncogeneticista. Está selado. Perfeito. Aquele teste, a não ser que seja de um laboratório não idôneo, enfim. Sim, mas... ou se mudarem algumas coisas de técnica e no futuro e mostrarem que aquela técnica não abrangia tudo que... Perfeito. Mas no momento, um teste negativo, eu não preciso mais de um oncogeneticista. Perfeito. Mas eu preciso lembrar, especialmente se eu tenho um histórico familiar, que o ambiente que aquela família vive, né, seja de alimentação, seja de sedentarismo, ele pode gerar fatores de riscos adicionais que vão gatilhos que vão aumentar o meu risco do mais frequente, que é o câncer esporádico. Né? Então não posso esquecer disso. Ele apenas excluiu ali os 10%, 10, 15, digamos aí, dos casos que têm relação com algo que eu carrego desde o meu nascimento. O resto, que é a grande maioria, eu vou precisar realmente olhar para os fatores modificáveis, que a Alana comentou muito bem, que é o tabagismo, o etilismo, o sedentarismo, né, algumas dietas ricas em gorduras e várias outras coisas que a gente pode olhar, né, e tentar modificar nosso microambiente, que muitas vezes é o macroambiente daquela família ali, que contribui para um número excessivo de casos de câncer. Então pode partir até do nutrólogo para enviar para o geneticista, né? A alteração do estilo de vida, ela é para todo mundo, né? Então ela é também para o paciente que já tem um diagnóstico, porque a gente sabe que muitos cânceres eles têm o mesmo fator de risco. Então, se a gente fala da obesidade, esse é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama nas mulheres da pós-menopausa, mas também é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de endométrio, de esôfago, de estômago da cárdia, de vias biliares. Então, são vários outros que estão ali juntos. Neoplasias, né? Quando a gente pensa, e falando, então, essa mudança do hábito de vida é para todo mundo. Quando a gente pensa, um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. Quando a gente pensa na prevenção, e aí falando como medida educativa mesmo, existem aquelas sociedades que falam assim, olha, então o que eu posso fazer para tentar diminuir o risco do câncer? Perfeito. Seja ele esporádico ou familiar. Então, primeiro, alimentação. Existem alguns grupos em que a gente já tem uma robustez científica maior. Então, por exemplo, para os pacientes que estão especificamente falando sobre o risco aumentado de câncer cólon-retal, ou população geral, que quer evitar esse tipo de câncer, a gente sabe que a alimentação com fibras é super importante. E mais uma vez, né, a gente está num mundo em que cada vez mais a gente tem muita tecnologia e as fibras, cápsulas, elas são muito interessantes, mas nada substitui a fibra ali da matriz alimentar. Então, incentivar o uso de feijão, lentilha, legumes, que tenham ali, naquela alimentação mesmo, mais ingredientes, mais nutrientes, é extremamente importante. O uso da fibra, a gente sabe que ela melhora o trânsito intestinal, ela aumenta o bolo fecal, ela diminui o contato ali com alguns carcinógenos na mucosa intestinal, ela aumenta, algumas vezes, a produção do ácido graxo como butirato, que atua como um anti-inflamatório. Então, é extremamente importante que a gente fale do consumo dessas fibras para a população geral e especialmente para aquela população que tem risco aumentado de câncer de cólon retal. Isso até para geral, os pacientes até mesmo para os pacientes oncológicos. E, no geral, o que mais que a gente pode fazer? Então, a gente sabe que a alimentação saudável, embora seja o básico, todo mundo acha que sabe o que é alimentação saudável, mas existem alguns tópicos que são importantes de pontuar. Então, diminuir carnes processadas, de preferência, né, 100% eliminadas.
A gente também tem que ter muito cuidado com os excessos, né? Carnes processadas, só para entender, né? Linguiça, salsicha, embutidos no geral. Embutidos no geral, presunto. Evitar. Para a gente não ficar também nessa medicina de muito terrorismo, lembrar de, se por um acaso você for fazer uso disso, que ela não faça parte da sua alimentação habitual. Você reserve ela ali para aquele momento social. Vai ter um aniversário, um casamento, esporadicamente. Provavelmente não vai, esse paciente que consome isso esporadicamente não vai ter uma quantidade suficiente para dizer que o câncer foi desenvolvido só por conta daquilo. E as carnes vermelhas, né? As carnes vermelhas, o ideal é tentar reduzir ali o consumo na semana para mais ou menos 500 gramas de carne vermelha. Mais do que falar de qual carne vermelha, é importante falar também sobre o preparo. Então, quando a gente faz esse preparo em altas temperaturas, isso aumenta, por exemplo, a oxidação, então piora também a absorção e essa questão intestinal. Falando em outros hábitos, os exercícios físicos, a recomendação atual da Sociedade Americana é que seja feito pelo menos de 150 a 300 minutos de atividade física moderada durante a semana, ou de 75 a 150 minutos de atividade vigorosa. Ingesta hídrica, parece bobeira, mas não é. A ingesta hídrica ela é capaz de modular muita coisa no nosso hábito mesmo. Para a gente que é mulher, essa é uma necessidade real, é como se a necessidade fosse aumentada. É mais provável que mulheres tenham hábito constipado do que os homens, por uma questão fisiológica. Consumo do álcool, para oncologia, eu sei que tem algumas especialidades que dizem, né, vai se consumir esporadicamente. Para a gente na oncologia é zero. Por quê? Porque o álcool ele pode aumentar o hiperestrogenismo. Então, mesmo esses consumos habituais, só esse do final de semana já é capaz de aumentar. Não existe uma quantidade segura. Qualquer dose é relacionada a risco. Então, consumo de álcool, zero. E junto disso, assim, falando de maneira geral em prevenção, é interessante que a gente fale sobre isso de protetores solares, para alguns tipos específicos que são de tumores esporádicos também, né? A gente precisa falar da vacinação, como, por exemplo, a vacinação contra o HPV, contra a hepatite. Sim. Pensando ali no carcinoma hepatocelular. Então, realmente, esse cuidado ele precisa ser visto de maneira integral. Global. Né? Integral. Bom, gente, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Passou tudo muito rápido e eu gostaria que cada uma de vocês deixasse uma consideração final, por favor. Então, a oncogenética ela trouxe uma perspectiva muito importante, né, para dentro da medicina, que é você identificar riscos que vem ao longo de gerações e, com isso, conseguir evitar determinados tumores ou diagnosticar precocemente e também salvar vidas de famílias inteiras. Então, ela não deve ser encarada como uma ameaça. A oncogenética ela precisa vigorar dentro dos consultórios clínicos, né, ser explicado aos pacientes que é uma coisa que trouxe para o bem, que é algo que vai te permitir chegar a resultados melhores se você conhecer o teu inimigo. Né? Aquela mutação, ela é um inimigo, sim, mas quando você conhece, você consegue combater com mais eficácia. Então, não se colocar na posição de vítima, se você é portadora de uma mutação, não se colocar na posição de vítima, achar que aquilo vai marcar a tua vida. Não, você é protagonista, você tem uma informação que muitos de nós não temos. Quando vai acontecer, qual o tipo de maior risco, e você tem aquela informação na mão e você pode agir. A maioria dos cânceres hoje com mutações já tem bem estabelecido condutas, tanto para rastreio quanto para realmente reduzir o risco a mais de 90%. Então, utilize isso a seu favor, não tenha medo. Perfeito. E para complementar essa informação em relação à genética, a gente precisa ter muita responsabilidade com aqueles fatores de risco que são modificáveis. Então, esse sim, a gente sabe que a gente consegue, com hábitos de vida, tentar diminuir muito a quantidade da incidência dos tipos de tumores, inclusive a maior parte deles que são esporádicos e que realmente muitos deles têm relação com o estilo de vida. E nos pacientes que já têm essas alterações genéticas, isso é ainda mais importante, porque é uma maneira de evitar esses gatilhos que possam vir a desenvolver a expressão gênica. Chegamos ao final do nosso programa e eu gostaria de agradecer as duas convidadas e pedir que vocês nos assistam nas nossas plataformas digitais. Muito obrigada.